Ei, pessoal, tudo bem? Estou aqui conectando todo mundo no Instagram do curso, no meu Instagram pessoal, Fabi Essential Oils BR. Gente, a câmera é demais, eu estou aqui quase que intimidada. É a primeira vez que a gente faz isso. Estou tentando aqui colocar todo mundo ao vivo, porque a gente fez a divulgação para os dois Instas. E aí mandaram mensagem nos dois Instas, então é justo que a gente faça a live nos dois Instas, não é mesmo? Um monte de gente já entrando. Tudo bem, pessoal? Tá faltando só mais um pouquinho e a gente começa, tá? Deixa eu ver, tá conectando, maravilha. Vou esperar uns minutinhos só para o pessoal chegar mais, porque, né, gente? Brasileiro não é exatamente o bicho mais pontual, né? Então a gente marca 11h30 e aí a gente vai, enfim, vai chegando ali na 11h30, 11h35 e daqui a pouco, gente, eu tô tão perdida, não sei para que câmera olhar, para qual câmera que eu tenho que olhar? Tá bom, já me achei. Se eu ficar meio beija com cada um de vocês não reparem não, tá? Porque realmente aqui são 4 câmeras ao mesmo tempo, eu tô me sentindo até importante. Bom, primeiro, assim, muito obrigada por todas as perguntas que foram enviadas. Muitas perguntas, elas são bem semelhantes, se não forem iguais. Então, eu vou tentar responder de uma forma mais ampla para ver se eu consigo atender todo mundo. Se por acaso a sua pergunta ficar de fora, ou se por acaso a sua pergunta não for respondida integralmente, se você quiser um pouco mais de detalhe, manda mensagem para a gente, manda mensagem no meu Instagram, no Instagram do curso, que aí a gente vai respondendo melhor para vocês, tá? A gente vai tirando um pouquinho mais de dúvidas, ou então na live da semana que vem eu trago ainda mais informações para vocês, tá bom? Outra coisa importante que eu quero conversar com vocês, essa live vai ter em torno de uma meia hora, 40 minutos, para também não ficar muito extensa. Eu sei que é horário de almoço, eu sei que muita gente está trabalhando e está tirando aí uma folguinha para poder estar aqui comigo. Então, muito obrigada, porque o tempo é, eu acho que o recurso mais escasso que a gente tem. Então, quando me dão um pouquinho de tempo, eu tento valorizar ele da melhor forma possível. Então, a gente vai ter aí uma live de uma meia horinha, 40 minutos, tá? E dentro dessa live, eu vou falar de óleos essenciais, pessoal. Eu não vou falar de doTERRA, não vou falar de negócio doTERRA. Então, me mandaram algumas perguntas sobre como se tornar consultor de bem-estar, sobre como desenvolver o negócio do doTERRA. Eu acabei de ter um avanço de posição na empresa, então tem muita gente me procurando por causa disso. E eu adoro que vocês me procurem, mas aqui não é o momento. A gente vai falar sobre o uso dos óleos essenciais, tá bom, pessoal? Oi para todo mundo que entrou. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem escrever, tá? Podem escrever que a gente vai depois dar uma passada nas perguntas, para vocês colocarem. Eu vou responder todas as perguntas dentro do possível, daí do nosso limite aí dos nossos 30 minutos, 40 minutos, para também não ficar muito pesado para ninguém, tá? Então, acho que a gente pode começar, né? A gente já deu aí 11h35, já tem bastante gente com a gente online, mas de toda forma, essa live vai ficar gravada aí durante um dia, e depois a gente vai disponibilizar no YouTube, tá? No meu YouTube, no YouTube do curso, para vocês poderem deixar lá mais comentários, eventuais perguntas que vocês queiram fazer, e para todo mundo ficar bem informado, tá? Para a gente divulgar bastante o conhecimento sobre os óleos essenciais, que esses produtos são maravilhosos. Então, vamos lá. Bom, me perguntaram sobre alguns óleos essenciais que aparentemente não fariam sentido a gente utilizar de forma aromática, né? Como vocês sabem, a gente tem 3 formas de usar os óleos essenciais: aromaticamente, topicamente e internamente, no caso dos óleos puros e de preferência com qualidade comprovada e certificada, como é o caso dos óleos da doTERRA, porque o interno é uma coisa um pouco mais polêmica, então eu não vou tratar disso agora, tá? Mas essas 3 formas de uso, que são as formas mais recorrentes e que a gente considera na escola de aromaterapia francesa, são 3 formas que a gente pode usar
com qualquer óleo essencial, né? Quer dizer, a interna não, tem alguns óleos que não podem ser ingeridos de fato. Mas todo óleo que pode ser ingerido pode ser usado topicamente e pode ser usado aromaticamente, né? Mesmo que às vezes não faça muito sentido falar, ai, Fabi, tem alguns óleos que a gente usa mais para fazer massagem. Tem o copaíba que eu uso muito o pessoal falando para passar topicamente numa inflamação ou para usar internamente para questões inflamatórias internas do nosso corpo. Isso faz sentido usar aromaticamente? Faz. Por quê? Porque todo óleo essencial é um conjunto de compostos de moléculas orgânicas aromáticas. E essas moléculas aromáticas, elas vão atuar no nosso sistema límbico de alguma forma. Então, a copaíba, por exemplo, é um óleo que, quando a gente usa aromaticamente, ela diminui a nossa ansiedade, né? É um óleo que, no vibracional, conecta a gente com o nosso passado. E, às vezes, isso é importante para que a gente consiga desconstruir alguns sentimentos que estão ali dentro da gente, guardados, mas que estão afetando, muitas vezes, o nosso físico e o nosso emocional, apesar da gente não querer mexer muito neles. Hoje eu estava fazendo uma aula, né, mais cedo, estava ouvindo uma aula, e a professora tocou num ponto muito importante sobre sentimentos, né? Sentimentos não existem para a gente querer deixar de sentir. Então, a gente não deve querer deixar de sentir tristeza, ou deixar de sentir até mesmo uma vontadinha de melancolia, ou deixar de sentir raiva. A gente tem que aprender a conviver com esses sentimentos. A gente tem que aprender com os sentimentos. Por que eu estou me sentindo dessa forma? Por que isso está me afetando dessa forma? Fazendo com que eu me sinta assim. Então, eu vou conseguir lidar com isso e cuidar e efetivamente tratar isso dentro de mim para que eu fique com a parte boa, né? Porque, afinal de contas, se não houvesse a tristeza, a gente não saberia o que é alegria e vice-versa. Então, a gente precisa desse emaranhado de sentimentos. Por isso que outro dia eu estava fazendo um stories e falando sobre o quanto que a gente aprende com os filmes. Quem ainda não assistiu, assiste divertidamente. Eu estou fugindo aqui um pouco do tema, mas assiste divertidamente, que é um filme maravilhoso para a gente refletir sobre a complexidade das nossas emoções e do quanto que a gente precisa de todas as emoções para a gente crescer e aprender com elas, tá bom? Então, todos os óleos essenciais, o copaíba tem essa questão da ansiedade, da gente se conectar com o passado, né? O Deep Blue, que é uma misturinha específica da Terra, que ele cuida de dores, ele cuida também de dores da alma, né? Então, eu posso colocar ele no difusor para ele vibracionalmente me ajudar com dores da alma, tá? Então, tentem sempre fazer assim um análogo, né? Um análogo de o que aquele óleo essencial está me trazendo no físico e busquem saber um pouco mais da parte vibracional daquele óleo. Vibracional porque toda molécula vibra, né? O mundo é feito de vibrações. Então, a vibração daquelas moléculas, isso não é esoterismo, isso é ciência, isso é física quântica. A vibração daquelas moléculas vai interagir com a vibração das nossas moléculas e assim a gente vai conseguir determinados benefícios também emocionais com os óleos essenciais, tá? O nome do filme é Divertidamente, tá? Óleo de sucupira, eu nunca ouvi falar. Vou anotar. Estou anotando agora. Óleo de sucupira. Vivendo e aprendendo, gente. Eu vou pesquisar para poder falar sobre esse óleo na próxima live, tá bom? Prometo para vocês. Qual a melhor maneira de usar o óleo de salve-clareia para aliviar os sintomas da menopausa? Bom, muitas pessoas gostam de usar o óleo de salve-clareia, dentre outros, no tornozelo, que é um ponto da medicina chinesa, que é reflexologia do nosso aparelho reprodutor feminino, tá? E no baixo ventre, topicamente, diluído diariamente, tá bom? Essa é uma das formas de você usar a salve-clareia quando você está querendo dar uma aliviada nos sintomas da menopausa. E a salve-clareia é um dos óleos, tem outros também. Tomilho também é muito bom, por exemplo. Gerânio também é muito bom, tá? Qual
poder dormir melhor. Minha mãe tem depressão, não consegue... Gente, são tantos óleos para dormir melhor, mas considerando o quadro depressivo, eu diria para você utilizar lavanda com laranja, porque a laranja tem propriedades ansiolíticas e antidepressiva. Então, a laranja ela vai cuidar um pouco dessa parte do emocional, abrindo espaço para a lavanda entrar e a gente, então, conseguir relaxar e eventualmente dormir melhor. Eu tentaria isso, tá, Rosângela? É um primeiro caminho para tentar ajudar a sua mãe. E espero que ajude, tá? Deixa eu voltar aqui nas perguntas que me fizeram, peraí. Então, dentro desse contexto, o que a gente não deve usar no difusor? A gente não tem muito dessa restrição. Experimente, coloque no difusor e veja como é que o seu corpo reage, tá? Aquilo ali pode te fazer eventualmente muito bem e você ter uma grande surpresa, tá bom? Sim, Rosângela, você pode usar no difusor de ambiente dela. A Rosângela que me perguntou que eu falei agora da laranja da lavanda. Você pode usar no difusor de ambiente dela. Você pode fazer um sprayzinho para você borrifar no lençol, no travesseiro, né? Adicionar e pegar uma gotinha de lavanda no travesseiro também é uma delícia. E eu sugeriria você comprar um difusor pessoal dela e picar a laranja no difusor pessoal, tá? Para TDAH, foco e concentração no trabalho. Bom, quando a gente está falando de déficit de atenção, eu vou separar déficit de atenção de hiperatividade, tá? Déficit de atenção, eu gosto muito do olíbano, tá bom? Mas eu gosto demais do olíbano. O olíbano, eu tinha um pouco de déficit de atenção, eu tinha muita dificuldade de focar numa tarefa. Eu fui aquela estudante que eu tinha que sentar na primeira fileira para prestar atenção na aula e eu tinha que depois em casa sentar longe de tudo e de todos. Isso é para conseguir estudar e fixar aquele conhecimento. Senão eu tinha que ficar ali lendo 2, 3 vezes a mesma frase até eu conseguir fixar aquele conhecimento. E na época não se falava muito de déficit de atenção. Eu acho que se eu fosse fazer algum estudo em mim mesma, se eu fosse no médico, antes de começar a usar o olíbano, ele teria me dito isso. E, enfim, porque eu percebi que eu melhorei demais depois que eu comecei a usar o olíbano. Como é que eu uso o olíbano? Eu uso ele internamente todos os dias, tá? Mas uma outra forma que eu uso na minha filha e que eu acho que é mais recomendado para crianças, por exemplo, e adultos que eventualmente não queiram ingerir, é você aplicar no ponto VG20 da acupuntura. É um ponto que é um meridiano. Se a gente traçar um meridiano aqui da cabeça, cruzar os dedos, ele vai ser bem aqui no cucuruto, tá? No alto do cucuruto da cabeça. E aqui, a molécula do frankincense é tão pequenininha que ela ultrapassa essa barreira. E aí ela consegue meio que atuar diretamente, como se a gente estivesse aplicando topicamente do nosso cérebro. Isso dá uma azeitada, tá? No funcionamento do nosso sistema nervoso. E eu acredito que isso tenha contribuído muito mesmo para que eu conseguisse ter um pouquinho mais de atenção nas atividades que eu estou desempenhando, tá? Para estudar, quando eu estou trabalhando, eu gosto muito de colocar no difusor de ambiente olíbano, limão siciliano e peppermint, porque o peppermint vai me deixar mais alerta, o limão siciliano ajudando foco na concentração daquela atividade que eu estou executando, e o olíbano pelas razões que eu já falei. É que quando a gente utiliza o olíbano todos os dias, a gente tem... eu senti uma melhora no meu quadro, na minha capacidade de atenção como um todo, né? Mas ainda assim, se eu estou numa atividade específica, que eu quero focar e me concentrar naquela atividade específica, eu gosto muito do lemon no difusor de ambiente, porque ele ajuda a ampliar a capacidade de foco e de concentração naquele momento, tá? E se você está estudando, coloca também o alecrim para te ajudar a reter o conhecimento, tá bom? Então, fica a dica, hashtag fica a dica, tá? Infecção urinária, me perguntaram também de óleos bons para infecção urinária. Bom, se a gente está falando de uma infecção bacteriana, a gente tem que lidar com ela da devida forma, utilizando óleos que têm propriedades bactericidas. E aí os principais são orégano
melaleuca, são dois muito bons, né, para isso. Você pode tomar uma água com limão siciliano ao longo do dia para ajudar a limpar o teu sistema urinário, tá? Bexiga, rim. O limão siciliano vai, quando ele vai... Normalmente a gente atua logo no início, né, pessoal? Porque vamos combinar que a gente conhece o nosso corpo. É que às vezes a gente meio que deixa rolar, né? Então, eu estou me sentindo meio mal, mas eu estou tão corrido, tudo tão corrido que eu não vou parar para cuidar de mim. E o negócio vai evoluindo, e quando a gente viu, virou uma bola de neve desse tamanho, né? Não vamos deixar isso acontecer com a nossa saúde, né? Vamos aproveitar que a gente está aqui num modelo, num estilo de vida mais saudável, imbuídos desse sentimento, dessa vontade da gente querer se cuidar de uma forma mais natural e vamos parar para prestar atenção na gente, né? Nos sinais que o nosso corpo dá, nos sinais que o corpo do nosso filhote dá, da nossa filhota dá, e com isso a gente consegue atuar com mais antecipação, né? E por isso que aqui em casa eu estou muito atenta e aqui em casa a gente não precisa de remédio tem muito tempo já, tá? Estão me perguntando aqui no Instagram de novo sobre TDAH. Já falei, depois dá uma olhadinha para você pegar as minhas indicações, que eu falei até de mim, tá bom? Para dormir melhor, acabei de falar. As suas prioridades para a gente poder conversar sobre a ótica das suas prioridades, tá bom? Alojamento de gergelim, qual a proporção desses e do óleo de sal esclareia? Marta, depois eu te respondo um pouco mais no privado, tá bom? Procura a gente. Queda de cabelo, inclusive de sobrancelha. Existem alguns estudos que demonstram que o alecrim é excelente para queda de cabelo. Então, quem tem problema de queda de cabelo, claro que tem que investigar se não é um déficit de alguma vitamina, se não é alguma questão até intestinal, tá? Que pode ocorrer numa queda de cabelo. Então, nada do que a gente fala aqui te exime, te libera de você eventualmente procurar um médico, fazer uma busca um pouco mais profunda, tá bom? Mas, dependendo da queda de cabelo, ela vai se resolver você usando um shampoo natural, tá? Não é um shampoo neutro, é um shampoo natural, porque o shampoo neutro que a gente compra na farmácia tem um monte de elemento químico que vai reagir com os óleos essenciais e pode te dar uma alergia braba. Então, é um shampoo natural. E, assim, eu uso o shampoo da doTERRA, que aí eu posso combinar com óleos essenciais, mas você pode buscar um outro shampoo natural para você. E aí você vai utilizar alecrim, peppermint para vascularizar, tá bom? Melaleuca para fortalecer. Só que o melaleuca e o alecrim, eles são adstringentes. Então, o que eu sugiro é, se você tem tendência a ficar com o cabelo seco, inclua lavanda e gerânio, que são dois óleos que vão ajudar você a manter a umidade do seu cabelo, tá bom? A manter a hidratação do seu cabelo, para que ele não fique ressecado quando você está usando o alecrim e a melaleuca, tá? E aí, qual é a proporção que você vai fazer? Você vai fazer um shampoo no máximo 2%. E aí você pode ir usando ele na sua lavagem de cabelo uma vez por dia, ou na medida que você lavar o cabelo. Isso provavelmente vai ajudar. Normalmente as pessoas que estão com queda de cabelo e utilizam essa formuleta dizem que melhora assim absurdamente, tá? Para sobrancelha, bom, se está caindo pela queda da sobrancelha, eu sugiro mais ainda fortemente que você busque uma orientação médica de o que isso pode estar acontecendo, pode estar acarretando isso, tá? Para esteatose hepática. Esteatose hepática é gordura no fígado. Tem um óleo que eu gosto muito para gordura no fígado. Existem alguns que você pode utilizar para isso, tá? Mas para simplificar e não complicar a vida de vocês, para simplificar, você pode utilizar a toranja, que é o grapefruit, tá? O grapefruit, ele é excelente para gordura de uma forma geral.
e principalmente a gordura do fígado. Então, como é que você vai usar? Uma gotinha na mão com um pouquinho de óleo vegetal e você vai passar no seu fígado diariamente, umas 3 vezes ao dia, dependendo do seu quadro de esteatose. Localmente, topicamente, vai passar, diluído. Atenção que é um óleo cítrico, então você não deve se expor ao sol. Então você não vai fazer isso e ir para a praia, não vai fazer isso e botar um top e sair para correr, tá? Por quê? Porque a sua pele pode ficar escura, que nem quando a gente está usando limão na praia e pica limão na nossa mão e a nossa mão fica com aquelas pintinhas mais escuras, tá? E a outra forma é internamente. Você pode colocar numa garrafinha de água e ir tomando aquela água em paralelo à questão ao uso tópico para ampliar a atuação desse óleo, tá bom? Deixa eu dar uma voltada aqui, porque teve gente me fazendo pergunta que eu perdi. Só um segundo, pessoal. E tem um monte de gente dizendo aqui que ele queria fazer seu curso, Gente, é só entrar no link que está aqui na bio, tá bom? E aí vocês podem fazer o curso. Vai ser um prazer ter vocês de aluno, tá bom? Acho que eu fiz vendo. Peraí. Acho que eu estou fazendo besteira aqui, eu acho. Para ansiedade no geral, bom, tem um óleozinho que eu vou ter que falar dele, enfim, porque tem muita gente me perguntando, que é uma mistura de óleos, é uma sinergia já pronta, então se chama Balance. Eu falo muito dele no meu Instagram e tem muita gente aqui me perguntando sobre ele e eu vou falar rapidamente. Ele é um óleo que me ajuda a ser mais tolerante com a vida como um todo, tá? Então, com isso, eu fico menos ansiosa, eu me estresso menos com as pequenas coisas, então, meu nível de estresse como um todo, ele caiu vertiginosamente depois que eu comecei a usar o Balance, pulsos e nuca, tá? E à noite, volta e meia, eu passo ele na sola dos meus pés. Ele faz com que eu me sinta muito bem para essa questão da ansiedade. Mas tem vários óleos que ajudam a gente no controle da ansiedade. Os óleos aterradores são muito bons para isso. Copaíba, frankincense, vetiver. Aliás, ficou faltando, eu falei do déficit de atenção, eu falei da hiperatividade. Quando a gente está falando de hiperatividade, a gente precisa de óleos que aterrem e acalmem. Então, o cedro, excelente para ansiedade, hiperatividade. Vetiver, excelente para ansiedade, hiperatividade. Você pode conjugar com lavanda, pode jogar com camomila. Camomila é um tiro de canhão, tá? Então, você vai utilizar só se realmente tiver um nível de agitação muito alto, senão pode ser que você veja uma ligeira prostração. A própria laranja, como eu disse, ela tem propriedades ansiolíticas, então com isso ela diminui a nossa ansiedade e consegue controlar muitas vezes a hiperatividade que está ligada não só ao excesso de energia, mas muitas vezes ao excesso de ansiedade da pessoa, tá? Então, se a gente puder trabalhar o primeiro chakra com óleos aterradores, colocar sempre num difusor pessoal, para aquela pessoa estar sentindo aquele aroma, para baixar a ansiedade, e aí você pode alternar, se for uma criança, passa na coluna, pede, passa no punho, passa atrás da nuca, para dar esse estímulo e várias vezes ao longo do dia, tá? Não adianta só uma vez de manhã e achar que vai ser o suficiente para o dia inteiro. Se a gente está com um cenário de hiperatividade constante, a gente precisa dar uma regulada nisso ao longo do dia, tá bom? Não entendeu a forma de usar o Balance? Eu uso pulso, nuca e à noite, muitas vezes, na sola dos pés, tá bom? Para tomar a toranja, para a questão da esteatose, qual a proporção adequada na água? 2 gotinhas num litro d'água. Você pode até colocar numa garrafa de meio litro, se for o caso, vai ficar um pouco mais forte no início,
E aí depois, quando terminar a água, você só completa com água, não precisa colocar novamente. Porque o que acontece? Óleo e água não se misturam. Então, quando a gente coloca em um recipiente de vidro, ele vai, ou de inox, ele vai agarrar nas bordinhas, tá? E a gente não vai tomar toda aquela gota de uma vez só. Então, quando a gente encher de água novamente, vai novamente ficar ali com as gotículas que sobraram, que estavam agarradas na parede, a gente vai continuar tomando aquele óleo essencial. Lembrem que o óleo essencial é muito concentrado. Então, a gente está consumindo uma quantidade enorme de toranja quando a gente coloca 2 gotinhas de óleo essencial de toranja na nossa água, tá? Estão me perguntando sobre a tangerina, se a tangerina tem o mesmo efeito da laranja. Um óleo essencial nunca vai ter o mesmo efeito do outro, porque são compostos químicos diferentes que existem em um e em outro, tá? Então, por exemplo, a tangerina, ela é excelente para elevar o nosso humor, mas ela não tem todas as propriedades ansiolíticas que a laranja tem. Então, você às vezes, muitas vezes me perguntam sobre substituição. Tá? Eles são insubstituíveis, porque eles são únicos na sua composição química, tá? Então, a gente pode buscar alguns óleos que sejam semelhantes. E quando eu digo que, para mim, o melhor óleo essencial é o óleo essencial A, para você pode ser o B, justamente porque essa composição química diferente, ela pode fazer mais sentido para o seu corpo do que para o meu, porque cada pessoa tem uma constituição de química de corpo ligeiramente diferente, cada pessoa tem seu histórico diferente, seu alimento diferente, e isso vai impactar no que o nosso corpo é formado em algum grau e nosso emocional também, e por isso, às vezes, um óleo essencial pode ser melhor para mim e não necessariamente ser melhor para você. Ele vai te ajudar, mas você, no caminho, vai descobrir que algum outro é melhor ainda para você, tá? Por isso que é bom a gente experimentar e a gente não se prender só a uma verdade universal. Não existe verdade universal para os óleos essenciais, tá bom? Me diz uma receita para eflúvio telógeno. Não faço a menor ideia do que isso seja. Eu vou anotar também. Eflúvio telógeno. Não faço a menor ideia, gente. Me perguntam muitas coisas que eu não faço a menor ideia. Nomes aí estranhos de questões, de sintomas, de desconfortos. Eu não sou médica, né? Aliás, eu sou engenheira, né? E aromaterapeuta. Mas eu prometo que eu vou dar uma olhadinha, tá? Se eu tiver perdido alguma pergunta, depois eu dou uma olhadinha também, para poder retornar a vocês, nem que seja na próxima. Para insônia bem resistente à lavanda, laranja, capim-limão, o que usar? Tenta o cedro, tenta o vetiver, tá? Tenta a manjerona. Manjerona é um óleo que ele é super mega calmante. Ele tem mais concentração de linalol do que a lavanda. Então, você pode usar, tentar uma manjerona, com vetiver, um cedro, tá? Que pode ser que tenha um samba bom. Deixa eu ver aqui. Para mioma e fluxo menstrual muito intenso, a gente tem que buscar óleos que sejam bons para regular o funcionamento do nosso sistema reprodutor feminino, dos nossos hormônios femininos, né? É um assunto um pouco mais delicado, principalmente envolvendo mioma, tá? E eu não vou abordar aqui na live, depois a gente pode conversar pessoalmente. Para dores articulares e musculares, bom, na doTERRA tem uma misturinha que eu acho fantástica, que é a misturinha Deep Blue. Gosto muito dela. E eu digo que, assim, para dores musculares e articulares, ela é meio que espinha dorsal, né? Se a gente não estiver falando nela, eu vou dizer que o Peppermint, por exemplo, é meio que uma espinha dorsal. Para você falar, porque o Peppermint ele é relaxante muscular e anti-inflamatório. Então, eu posso acrescentar, por exemplo, um alecrim,
que também é anti-inflamatória e atua muito bem para questões de coluna, né? Eu posso colocar uma manjerona, se eu estiver falando de só fazer um relaxamento muscular maior. Eu posso colocar uma lavanda. Para minha cólica, por exemplo, eu uso Deep Blue com lavanda, mas poderia ser Peppermint com lavanda, que, aliás, muita gente gosta para determinadas dores de cabeça, tá? Se tiver um foco a mais de inflamação, você pode também colocar uma copaíba, tá bom? É possível regular hormônios no início da menopausa com os óleos? No início, eu imagino que sim, porque assim, a minha mãe, ela tá na menopausa, ela entrou na menopausa muito precocemente, passou muitos anos fazendo reposição hormonal. E aí ela teve um cisto que acendeu um alerta, e com isso ela teve que parar a reposição, depois de mais de 15 anos, não sei nem quantos anos, não sei, teria que fazer uma conta aqui, mas e com isso ela ficou péssima. Os piores sintomas, se você pegasse um livro, o livro da menopausa, o que uma mulher pode sentir na menopausa? Minha mãe tinha aquilo tudo e muito, sabe? Só que ela não estava mais querendo fazer reposição, então a gente buscou auxílio com os óleos essenciais. E tem muitos óleos essenciais que eles ajudam com progesterona, com estrogênio, né, a acalmar, baixar ansiedade, etc. E com isso, a gente foi fazendo misturinhas, erros e acertos, e hoje ela está super bem, se sente super bem, não tem mais aquelas insônias horrorosas que ela tinha, e ela só usa os óleos essenciais, então eu diria que sim, tá? Uma última pergunta, tá bom, pessoal? Deixa eu ver aqui. Qual é o melhor óleo essencial e maneira de usar para uma criança com bruxismo? Seja criança, seja adulto, o bruxismo, na maior parte das vezes, até onde eu conheço, está relacionado ao nosso emocional. Então, a gente pode utilizar óleos essenciais como capim-limão, Deep Blue, Peppermint, lavanda, copaíba, manjerona, bem diluídos no caso da criança, e também no adulto não muito, porque a gente vai passar no rosto nessa região, para a gente massagear essa musculatura bucomaxilar que trava e causa o bruxismo, né? E o ideal é que não faça isso só uma vez ao dia, porque essa musculatura, por conta da gente disso estar intimamente ligado ao nosso emocional, ela vai travando, sem a gente nem perceber, ao longo do dia, por conta das tensões que a gente vai acumulando, e aí ela se reflete à noite naquela atividade, né? Isso porque muita gente faz pressão ao longo do dia, que também é ATM, né, distúrbio de ATM, e nem percebe, né? Tanto que os dentistas falam ao longo do dia, pense, relaxa seu maxilar, porque isso vai travando ao longo do dia, só que a gente acha que é só a noite que o negócio vem. Então, eu cuidaria muito do emocional dessa criança. Quando a criança é muito novinha, minha filha, ela rangia os dentes quando ela era mais nova, tá? E o pediatra me dizia que isso era normal, para eu observar que provavelmente isso ia passar sozinho, e no caso dela, passou. Então, se é uma criança muito novinha, conversa com o pediatra, porque pode ser um caso semelhante ao que foi da minha filha. Não precisa se preocupar em tratar isso de alguma forma, tá? Mas isso é algo que já passou da idade, que realmente está preocupando, ou no caso de adultos que tenham distúrbio de ATM, eu sugiro a gente cuidar do emocional. E não adianta cuidar do emocional só de noite, pessoal, tem que cuidar do emocional o dia inteiro, tá? Porque as nossas emoções são lá tudo o que está acontecendo com a gente ao longo do dia. E se a gente esquece disso e resolve pingar 2 gotas de lavanda no travesseiro de noite, provavelmente isso não vai ser suficiente. Então, vamos pensar em cuidar da gente todos os dias, ao longo do dia, né? Porque, afinal de contas, não adianta a gente se alimentar bem uma vez por semana, não adianta a gente se alimentar bem só no café da manhã, e não adianta a gente dormir bem só uma vez por semana. A gente tem que cuidar do nosso corpo está funcionando 24 horas por dia, né? E a nossa máquina, ela é maravilhosa e perfeita. Você lembra que a nossa máquina, corpo humano, vai levar a gente até os 80, 90 anos. Então, a gente tem que cuidar dela e fazer a manutenção dela diariamente, porque a gente quer que ela funcione bem
esses 80, 90 anos. E dirá mais, porque a expectativa de vida está crescendo, né? Então, pensem se vocês querem fingir que nada está acontecendo e só atuar quando aparece um problema. E aí, provavelmente, essa conta vai chegar mais para frente, se já não tiver chegado. Ou se vocês querem atuar de forma consciente e preventiva para que vocês tenham a máquina de vocês funcionando bem por 80, 90 anos. Tá bom, pessoal? Vou ficar por aqui. Um beijo enorme para vocês. Foi um prazer estar. Tiveram várias perguntas não respondidas, mas eu prometo que eu vou fazer uma seleção e a gente já parte delas na próxima live. Tá bom? Beijo, beijo, beijo e até a próxima, até semana que vem.